Bom, gente, agora último vídeo dessa aula. Eu sempre faço aqui uma brincadeira, né? Que é um jogo dos pontos, né? Eu quero que vocês, então, chutem aí, pensem, qual dos modelos consensual e majoritário é a característica, o Brasil segue. Qual das características do modelo consensual e quais as características do modelo majoritário o Brasil segue? E no final a gente vai fazer uma continha de padeiro para tentar determinar se o Brasil está mais próximo do modelo consensual ou mais próximo do modelo majoritário. Isso não está no Lipper, infelizmente o Lipper não analisou o Brasil, mas eu acho que dá para usar a teoria dele para pensar as instituições brasileiras. Então vamos começar com a dimensão executivo-legislativo. O poder executivo no Brasil, ele tem amplas coalizões multipartidárias. Então, nesse ponto de vista, temos o modelo consensual. O presidente brasileiro, para governar, em geral, para ter maioria no Congresso, tem que distribuir os ministérios, cargos em vários órgãos do poder executivo entre os partidos aliados. Característica típica do modelo consensual. 2 pontos. Esse aqui é um ponto que eu acho que quem teve uma análise apenas formal das instituições brasileiras não consegue pegar. Mas a ciência política brasileira já determinou isso daí já há muitos anos atrás. Inclusive, vamos ler alguns textos clássicos que chegaram nessa conclusão. No Brasil, não temos um equilíbrio de poderes. Né? O executivo brasileiro, o presidente brasileiro, ele é dominante em relação ao legislativo. Né? Ou seja, temos aqui uma característica do sistema majoritário. Olha, num ponto consensual, no outro ponto majoritário. Os mecanismos por trás desta afirmação aqui, que no Brasil o executivo ele é dominante em relação ao legislativo, vamos entrar em detalhes nas próximas aulas. Terceiro ponto, temos sistemas multipartidários, nesse ponto de vista consensual. Temos representação proporcional no Congresso, no Parlamento. Né? Então, característica consensual. E o sistema de grupos de interesse no Brasil é do tipo pluralista. No passado, durante a época do Getúlio Vargas, nós chegamos até um sistema corporativista, que é quando se criou aquelas grandes associações centrais, né, como as confederações nacionais, né, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura, etc. Mas esse sistema ele foi desgastado aí ao longo dos tempos e hoje, basicamente, quem quer fazer lobby no Congresso ou no Executivo não precisa passar por essas associações. Né? Cada lobby tenta se virar como pode, ou seja, nós temos um modelo americano, inglês, um modelo pluralista. Na dimensão federal, olha, aqui eu fiz uma solução salomônica e eu determinei que o Brasil não é nem consensual e nem majoritário. Aqui nós somos meio termo. Por quê? O Brasil é uma federação. De fato, aqui os estados e os municípios, né? Nos Estados Unidos, os municípios não são entes federativos. Quem são entes federativos são os estados apenas. Mas no Brasil é chamada federação em 3 níveis. Né? Então, aqui nós temos os municípios também como entes federativos. Porém, pela nossa história, por tudo que aconteceu no Brasil, nós criamos regras muito centralizadas. Por exemplo, as leis brasileiras são quase todas centrais. O que sobra de autonomia de estados e municípios para criarem leis autônomas é muito reduzido, muito mesmo. Então, eu colocaria que o Brasil não é nem majoritário, nem consensual nesse quesito. A gente não é um país que nem a Inglaterra, onde os funcionários dos estados e municípios são funcionários federais, mas também não somos que nem os Estados Unidos, em que cada estado tem muita autonomia, nem a Suíça, nem nada disso. Segundo ponto, poder legislativo com 2 casas igualmente fortes. Nesse ponto de vista, claramente seguimos o modelo consensual. Câmara e Senado tem basicamente, para você aprovar qualquer lei, emenda constitucional, tem que passar pelas 2 casas. Então, é um sistema bicameral simétrico.
3. Constituições rígidas, mas que podem ser emendadas de forma relativamente fácil. Nesse quesito aqui, eu prefiro dizer que o Brasil também é meio termo. Nós somos uma coisa assim entre um e outro. Nós somos nem consensuais, nem totalmente majoritários. Apesar da gente ter uma Constituição rígida, a gente não é que nem a Inglaterra, que a Constituição pode ser mudada como lei comum, mas a Constituição brasileira pode ser mudada com uma certa facilidade. As exigências são bem simples, né? E, de fato, a Constituição brasileira é muito alterada. Então, nem consensual, nem majoritário. Na dimensão federal, nós temos um sistema em que as leis estão sujeitas à revisão constitucional de uma Suprema Corte, então somos consensuais nesse sentido. E nós temos um Banco Central dependente do Executivo. Né? Apesar dos presidentes adorarem falar que na prática o Banco Central é autônomo, eu posso demitir, mas não vou demitir, porque eu sigo aqui a autonomia do Banco Central, porque os agentes do mercado gostam de ouvir isso, mas isso aí é balela. Balela. Nesse ponto de vista, somos totalmente majoritárias e o Banco Central é um órgão totalmente subordinado ao Executivo. Pode ser, inclusive, utilizado politicamente, tudo. Aliás, eu não falei para vocês por que o Lippert colocou o Banco Central na dimensão federativa, não é? É porque o Banco Central independente, ele obriga o presidente a ser mais consciente no uso do recurso público. Porque se o presidente entra em déficit, o Banco Central é obrigado a aumentar os juros, o que faz com que punindo o presidente, sabe? Então, o presidente, quando tem um Banco Central independente, ou executivo em geral, ele tende a ser muito mais... Ele não entra em déficit, ele não pode, ele está proibido de entrar em déficit. E essa característica também vai para os governos locais, entendeu? O governo federal ele tem um poder muito maior que os governos locais, que é o poder de emitir moeda. E aí, quando você tem um Banco Central independente, esse poder ele fica bastante reduzido, né? Tem efeitos positivos de reduzir a inflação, porque emitir moeda é um negócio meio perigoso, pode gerar inflação, né? Mas você tem realmente uma redução do poder central com o Banco Central independente. Não é o caso do Brasil. O Banco Central brasileiro não é independente. Mas então, somando tudo isso, chegamos à conclusão que o Brasil é consensual ou é majoritário. Aqui entramos nossa conta de padeiro, que é o seguinte. Vamos contar 1 para cada sistema majoritário do sistema, menos 1, tá esse negocinho aqui que é o menos, né? Menos 1 para cada aspecto consensual, e aspectos meio termo vamos contar 0. Então vamos fazer essa continha para chegar assim no final das contas, somos mais majoritários ou mais consensuais. Bom, poder executivo com amplas colisões multipartidárias. Vocês fazem o seguinte, pausam o vídeo e tentem lembrar se isso é consensual ou majoritário, tá? Então pause e tenta anotar aí. Tá bom? Pausou? Então vamos lá. Menos 1 é uma característica consensual. Relações entre executivo e legislativo em que o executivo é dominante. 1, majoritária. Sistemas multipartidários. Menos 1, consensual. Representação proporcional. Menos 1, consensual. Sistema de grupos de interesse pluralista. Consensual majoritária. 1, majoritário. Dimensão federal. Governo federal, porém centralizado. 0, meio termo. Divisão de poder legislativo entre duas casas igualmente fortes. Menos 1, consensual. Constituições rígidas, mas que podem ser emendadas relativamente fácil. Resposta está na tela, esqueci de tirar. 0. E, por fim, revisão judicial, revisão constitucional e Banco Central independente. Primeiro é consensual, segundo majoritário. Somando tudo, temos o quê? Na dimensão executivo legislativa, o Brasil é menos 1. E na dimensão federativa, também é menos 1. Resultado, menos 2. Né? Ou seja, num ranking que vai de 10 a menos 10, o Brasil é menos 2. Ou seja, somos levemente consensuais. Né? Barbados, que segundo Lippert é o único país que segue 100% o modelo majoritário, tem o índice 10. E a Suíça, que é o país mais consensual do mundo, tem menos 10.
ou seja, o Brasil é levemente consensual, né? Quais as consequências disso? Bom, um ponto aqui. O Amorim Neto, que é um cientista político brasileiro que foi orientando do Lippert nos Estados Unidos, ele fez essa conta seguindo os mesmos critérios que o Lippert usa para classificar os países. Vamos lembrar, o Lippert não estudou o Brasil, estudou 36 democracias dos países ricos, mas não o Brasil. Mas o Amorim Neto, né, Otávio Amorim Neto, estudou o Brasil seguindo os critérios do Lippert. E ele chega numa conclusão, aqui a referência, mas no final a conclusão é basicamente a mesma que eu cheguei com a conta de padeiro, entendeu? Que é esse levemente consensual. Quais as consequências disso? Ora, então aqui que eu falei na vantagens e desvantagens consensual e majoritário. Vocês podem perceber que o Brasil ele se aproxima mais aqui tanto das vantagens quanto dos problemas do sistema consensual. Governo feito por ampla coalizão que representa diferentes segmentos da sociedade. Em geral, no Brasil, você não tem grandes divergências assim, de uma parte importante da sociedade que se sente excluída, pessoal do Sul quer se separar, pessoal do Norte. Não vejo tantos problemas assim. Tem outros países que têm muito mais problemas que isso que o Brasil. Raramente a gente aprova leis que discriminam minorias aqui, muito raro. O governo brasileiro é um governo relativamente inclusivo. O que é aprovado, em geral, são boas leis. Eu sempre falo, todo mundo gosta de falar mal do Congresso, né? Todo mundo gosta de falar mal do Brasil, falar mal do Congresso, mas analisando as leis aprovadas, as leis brasileiras são bem feitas. Todo o problema no Brasil são as leis que não são aprovadas. Né? Pode reparar, todo mundo que critica o Brasil sempre está reclamando de que alguma lei não é aprovada, que é uma característica típica de um sistema consensual. Tem um monte de coisas que deveriam ser resolvidas e não são porque simplesmente não se tem consenso do que fazer. As pessoas às vezes sempre colocam como se tivesse uma má intenção. O governo não faz isso porque ele tem uma intenção de não fazer. Mas grande parte das vezes, eu diria que a maioria, é que não há consenso. Você acha que a solução tem que ser uma, a outra pessoa acha que é outra. Nós estamos num sistema democrático, levemente constitucional, levemente consensual, em que você precisa ter consenso para aprovar as coisas. E consenso é o que a gente não tem. Tá bem? É isso, gente. Vamos conversar aí na próxima aula, podem mandar dúvidas. A aula é um repeteco para uma parte da turma, né? Mas espero que vocês possam fazer as ligações entre essa teoria e o que foi falado lá no texto da Ellen Mergucci. E os próximos textos também que a gente vai discutir em detalhes o Brasil. Tá bem? Um grande abraço e até mais.